Olá, e está no ar mais um Podfestas. Eu sou Denise Bittencourt, a host da vez. Sou cerimonialista, assessora e agora também personal anfitriã, minha nova atividade. Com as sócias Adriane Umes, cerimonialista assessora, e a Cris Caleiro, celebrante e treinadora comportamental. Esse trio toca a Festa Morfose, que está aqui com seu Podfesta nesta nova edição, pedindo para você aí que nos acompanhe no YouTube, no Spotify, que siga, dê seu like, mande para o amigo, deixe seu comentário. A sua interação é muito importante para a gente continuar com esse projeto. Contamos com você. Então, vamos lá a mais um episódio. Hoje eu estou com duas mulheres incríveis aqui. Uma honra ter a Priscila e a Ivana. Obrigada, meninas, por aceitarem o convite. Bem-vindas. Obrigada. Eu vou pedir que vocês, cada uma, se apresente e fale um pouquinho da sua e da sua. Aqui a gente tem duas mulheres, duas empresas, uma empresa só, mas enfim, elas vão explicar aí. Então, Pri, começa contigo, explica sobre a Persone aí, te apresenta e apresenta essa empresa incrível aí, que eu sou apaixonada. Sim. Ai, obrigada. Então, primeiro, obrigada, gurias. Está sendo bem legal estar aqui compartilhando a nossa história de duas mulheres, mas também de duas empresas. Então, eu me chamo Priscila, eu tenho 38 anos, sou sócia da Persone, junto com a Iva. Depois a Iva conta sobre a outra empresa. A Persone, ela está fazendo 5 anos, agora este ano, e ela é uma agência de casting. Quando a gente fala assim, dá um... Mas o que é isso? Mas Explica! O que é isso? Então, nós fazemos contratação de pessoas para eventos sociais, para eventos corporativos, para entretenimento, show, enfim. A ideia é nós acharmos a pessoa ideal para o teu evento. Então, tu vai compartilhar com a gente qual é a tua necessidade. A partir disso, a gente vai entender para onde a gente vai seguir, como vai ser o teu evento, como a gente pode agregar, qual a pessoa ideal para isso. Então, eu acho que é até pouco a gente dizer que nós somos só uma agência de casting, porque a gente faz mais do que isso, né? A gente tanto desenvolve essas pessoas, quanto tenta fazer essa conexão entre o promotor ideal para essa empresa ideal, para que se encaixe, que façam partes, né? A gente sabe a importância do evento, daquele dia, daquele momento. Então, para a gente, o ideal é conseguir fazer esse match, esse encaixe entre o promotor e a empresa. Muito bem. E a outra parte pensante, atuante, que tem uma outra empresa aí. Explica, Sim. Vocês são sócias nas duas empresas. Nas duas empresas. Uma é meia filha da outra, a irmã a gêmea. Irmã mais nova, a gente fala talvez. mais nova. Irmã mais nova, isso. Na verdade, eu sou a Ivana, também eu tenho 36 anos. A Pri trabalhou com eventos a vida inteira, desde 17 anos eu trabalho com eventos. Tem uma caminhada nos eventos maior que a minha. Eu fiz outras coisas da vida, sou formada em cinema. Olha que Trabalhei bem. pouquíssimo na área, mas trago algumas coisas A gente vai falar sobre isso no decorrer. Eu trago algumas coisas. Na verdade, por incrível que pareça, eu sou formada em cinema, mas quem lida com vídeo, foto e coisa é a Pri. Ela que gosta disso. As mídias ficam comigo. Eu sempre, mesmo na faculdade, eu sempre fui mais da parte de produção, então acabei indo para outro caminho. Mas sou maquiadora, sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de muitas coisas e sempre... nunca... Não tinha me achado em lugar nenhum até descobrir o mundo dos eventos. Onde a gente pode ter contato com muitos assuntos em dias diferentes. Numa semana a gente está num evento social, numa outra semana a gente está num evento de máquinas, ou de carros, ou de moda, enfim. Muito bom. Então, justamente por isso, por ser uma pessoa muito curiosa, gostar de muitas coisas ao mesmo tempo, eu acabei me apaixonando pelo mercado dos eventos e foi onde eu criei raízes, finquei pé. Conheci a Pri, a gente abriu a Persone e depois, no decorrer da caminhada da Persone, de achar importante fazer sempre um pouquinho mais,
né? De não simplesmente entregar a recepcionista com um uniforme comum. O pretinho básico. O pretinho básico. Nada contra o pretinho básico. Ele às vezes funciona, a gente usa de vez em quando. Mas sempre querer fazer um pouquinho mais, a gente começou a fazer algumas coisas diferentes. Propor roupas diferentes, propor maquiagens diferentes, cabelos diferentes, fazer caracterização mais temática. Depois vai aparecer umas fotos aí, a gente fala mais disso. E dessa necessidade e desse... quando a gente começou a fazer, demandas começaram a aparecer. Então, parceiros que a gente já tinha começaram a nos pedir esse tipo de coisa e a gente começou a desenvolver isso. E disso nasceu a Orna. Que é a outra empresa. Que é a outra empresa. A Orna é... Então, é a irmã mais nova que veio para complementar. Eu acho que muito da Orna, a Persone sempre teve isso para as pessoas, saber o que mais vai acontecer nesse evento, o que mais essa pessoa vai ter que fazer, como ela precisa se comportar. E a Orna, ela vem muito disso, assim, o que mais esse evento, qual é a experiência que esse evento vai oferecer para o público. Como a Orna entra nisso? Porque não adianta o público chegar, lá dentro do evento tem uma experiência incrível, mas quem recebe? Por que não começar a experiência? Né? Por que não começar daí da porta essa experiência? E aí, agora uma dúvida. Eu posso contratar só a Orna, independente da Persone? Pode sim. Eu quero só agregar uma questão visual, alguma inspeção de experiência. A Orna, ela é uma empresa um pouco mais... como que eu vou dizer? Disruptiva, despojada também. Talvez, mas eu acho que muito aberta a criações. Fazer as coisas acontecerem, colocar em prática mesmo algumas ideias que vocês, cerimonialistas, podem ter, que às vezes vocês não tem a ideia, é muito legal, mas não... Como dar sequência, né? Às vezes precisa de um parceiro para ajudar a desenvolver aquela ideia criativa, que seja um espaço de retoque, de maquiagem, que é uma coisa que, enfim, a gente já fez em alguns eventos, a gente fez no Planeta Atlântida, no camarote da Renner, a gente tinha um serviço de cabelo, de maquiagem e tinha customização de camisetas. Então, essas coisas a gente pode... O céu é o limite para coisas que a gente pode inventar juntas. E o que nos facilita muito também para colocar em prática as ideias criativas é que as pessoas que chegam até a gente através da Persone, muitas vezes têm muito mais talentos do que... Aí se agrega, né? Demais. E aí a gente consegue ter... ali dentro daquele grupo da Persone, pessoas que trabalham também como promotores, muitas vezes, mas a gente tem maquiador, a gente tem cabeleireiro, a gente tem profissional de moda. Tu diz do próprio casting, que vem pro casting da Persone e traz a ideia. Exato. Ali dentro do nosso casting da Persone, a gente tem maquiador, cabeleireiro, a gente tem profissional de moda, a gente tem muita gente, e muita gente muito criativa. Por isso a ideia de sempre buscar todas as necessidades que a gente recebe, independente de Orna e de Persone, a ideia é buscar entre essas pessoas. Porque pode ser um empurrãozinho para que ela siga nessa profissão, para que ela consiga daqui a pouco mostrar o que mais ela pode fazer, se fortalecer, que seja utilizando Persone e Orna, vamos crescer juntas, sabe? A ideia é fazer com que essas pessoas cresçam também. Então, por isso a prioridade, vou dizer assim, em chamar essas pessoas, em fazer com e valorizar os outros talentos das pessoas. Gente, eu tenho muita curiosidade para muitas coisas. Primeiro, assim, saber como é que vocês administram, que quantidade de pessoas tem num cadastro de vocês e como é que vocês conseguem administrar isso para determinados eventos, tá? Digamos que a gente acompanhou o serviço de vocês, aliás, parabéns pelo trabalho da semana passada, né, no Festival Fronteiras, foi incrível. A gente acompanha pelas redes sociais, mas viu, assim, tamanho a dedicação e tamanho o envolvimento de vocês, né, com todo o processo. Mas, enfim, lá exigiu muita gente trabalhando. Bastante. Foram 73 pessoas na equipe. Quase uma semana. Começou com uma equipe menor e foi crescendo, né, até os dias principais do evento. Mas nos 2 dias efetivos, digamos assim, 30 e 31, foram 73 pessoas ao total, divididas em todos os pontos do evento. E aí, quando tu questiona como é que a gente faz, organização. Então, desde o princípio, assim, quando a gente recebe o evento,
Eu acho que tudo começa, na verdade, no momento que alguém nos procura querendo se cadastrar como promotor. Né? A gente criou lá atrás, lá quando a gente abriu a Persone, um sistema de cadastro. Isso. Ele é um sistema simples, ele é um formulário simples, onde as pessoas preenchem o formulário e elas têm lugar ali para incluir fotos e todas as informações que a gente considera importantes, né? Depois a gente fez mais uma adaptação que foi, assim... isso é muito legal muito importante para a gente, que uma das coisas que eu fiz também durante a pandemia, que estava um volume menor de trabalho, eu comecei a fazer uma faculdade de gastronomia. Não terminei, tá trancada, não deu mais para continuar, mas enfim, dessa faculdade, numa aula, surgiu uma ideia. O professor questionou a gente sobre no que a gente era nota 10. Era uma aula sobre gestão de pessoas e o professor questionou no que a gente era nota 10. E é difícil ficou todo mundo isso. travado. E eu perguntei para a Pri depois, no dia seguinte. Eu travei, eu falei pra ela, eu consigo 10? Falar no que tu, Iva, é nota 10 em milhões de coisas. Eu consigo listar, mas aí quando tu para pensar, porque eu acho que todo mundo se cobra tanto, se questiona tanto. A gente sabe dos nossos defeitos, mas a gente não valoriza as nossas qualidades. Habilidades. E eu acho que uma das coisas que a gente faz muita questão de fazer é isso que a Pri falou no início, colocar as pessoas certas nos lugares certos. E para que a gente possa fazer isso, tem que saber das as habilidades. pessoas precisam saber no que elas são boas. E isso a gente colocou essa pergunta no nosso formulário de cadastro. Já é uma boa seleção, isso, né? Isso mudou tudo. No que tu é nota 10. Tudo. Porque eu posso ser... todo mundo é nota 10 em alguma coisa. A gente pode não ter se dado conta. E aí eu perguntei para a Pri, ela ficou pensando, e eu disse, eu sei no que tu é nota 10. E aí? Vamos pensar. E aí, a gente começou a se provocar e provocar as pessoas a isso. Que legal. Que exercício interessante. E desse nota 10, essa informação da nota 10, essa resposta que eles nos dão para nota 10, ela é um campo do nosso composite. Essa resposta vai para os clientes quando eles pedem um casting para a gente. A gente nunca acreditou sobre uma aprovação só por foto e medida. E por medida. A gente nunca acreditou nisso. nisso. Idade, gurias? Não tem limite de idade. Então, tu entende que não pode ser só a foto e os dados? Tem que tirar tem que tirar aquela ideia, eu imagino que seja isso que vocês fazem, né? Da recepcionista de 1,70 m. Manequim 38. Né? Eu vou te contar lá do início. Logo quando a gente abriu a Persone, a gente vem, né, como promotoras existia um perfil. Era claro que quem fazia evento tinha que ser alto, tinha que ser magro, tinha que ser muito bonito. E aí, quando a gente abriu a Persone, cheias de ideias de como mudar o mercado, de fazer com que as pessoas fossem... a gente sofreu um pouco isso enquanto promotora, porque a gente não era aprovada por casting de foto. Pequenininhas, né? E a gente só era aprovada quando tinha seleção presencial. Aí a gente, daí na lábia, a gente vai, entendeu? No papo a gente ia muito. E aí a gente começa, logo que a gente abriu, a gente recebia as solicitações e vinha com essa solicitação desse padrão, né? Digamos assim, e a gente começou a incluir todas as pessoas nos arquivos de casting, porque por mais que tu, cliente, não queira agora diversidade, tu vai enxergar essas pessoas como uma possibilidade. E ver que e aí, é uma provocação. A gente começou a provocar os clientes com isso. Então, por mais que tu não queira, tu vai olhar. E vai saber que existe essa possibilidade, porque não abrir, né? E que essa pessoa tem as habilidades necessárias para entregar o resultado que tu quer. Porque a gente não colocaria no casting pessoas as quais ela mesma sabe que ela não vai bem nesse trabalho. E a gente sabe que não, porque a gente conhece muita gente. Então, nós não colocaríamos essas pessoas. Então, se todas que estão naquele casting, elas são pessoas que a gente acredita que tem a ver com aquela vaga. Independente do perfil. E aí, o Nota 10, ele veio para somar. Porque nisso, os promotores conseguiam escrever. Eles nos ajudam. Eles conseguiam dizer, eu sou muito bom nisso. E, a partir disso, mudou mais uma vez essas aprovações dos clientes. Eu já ouvi relatos de pessoas, assim, depois de terem feito o cadastro e virem trabalhar com a gente as primeiras vezes, de dizer assim, eu fiquei uma semana para conseguir preencher o cadastro de vocês, porque eu não sabia dizer no que eu era nota 10. É uma provocação, né? É uma provocação, a gente quer que vocês... Porque é muito uma coisa afirmativa de dizer que todo mundo é nota 10 em alguma coisa. Vocês precisam saber no que vocês são nota 10. A gente precisa, sim, conhecer os nossos defeitos. A gente precisa, sim, saber no que a gente não é bom. Mas a gente também precisa saber no que a gente é bom.
Muito bem. Parabéns, Isso a gente aprendeu, né, Iva? A gente aprendeu. Olha, já valeu o teu curso, hein? Já valeu a faculdade, só isso. Já pagou a faculdade, já tá tudo certo. A gente aprendeu nesse tempo também de persone a dizer não. E isso a gente conversa. Eu acho que uma coisa muito legal, assim, da gente com os promotores é essa conexão e essa abertura que a gente tem de conversar. Então, a gente tenta em toda a oportunidade, que, enfim, em grandes equipes, de contar um pouco da nossa história, de ouvir eles e de também dizer para eles, aprendam a dizer não. Vocês não são obrigados a nada, digamos assim. Então, se vocês receberam uma proposta de trabalho que vocês sabem que não é para vocês, passa adiante, né? Aprendam a dizer não, sabe? Isso é uma coisa que a gente também faz muita questão de explicar. Quando a gente posta uma vaga, a gente tem grupos no WhatsApp onde a gente vai postando as vagas para as pessoas. Eu acho que a gente fugiu da pergunta já. Não tem problema, nosso papo é assim, gente. Não tem problema. A gente faz muita questão de colocar todas as informações sobre aquela vaga. Sim. O que é a função, aonde é, quando é, qual o horário, qual o cachê, qual o tempo de intervalo. Tudo que a gente sabe. Eu acho que isso porque a gente, no isso passado, porque a gente, quando nós éramos promotoras, gente. Porque no meu tempo era assim, oi, Pri, tu pode trabalhar amanhã? Vem. Tal horário, tal lugar. Não sabia nem onde. O que era? Nem se era um casamento ou se era uma palestra. Nada. Eu cheguei num evento que eu era a coelhinha da Playboy. E eu fui, meu Deus, real. Eu fui, meu Deus, como assim? Eu cheguei lá, me vesti de coelha e fui. E no outro eu era mulher banner. Cheguei lá para uma blitz. Tem que ir pra rua, na casa, daí eu vesti literalmente o uniforme e era um banner nas costas. E aí eu virava de costas e a outra promotora falava comigo. Gurias, é real. Lia o cartaz. Lia o banner, eu era mulher banner e eu não tinha ideia disso. Então, eu acho que muito de tudo isso até podia não ter aptidão pra aquilo, não se sentir envergonhada, né? Eu não queria ser banner. Tu queria ser a outra que ia ler. Mas enfim, o trabalho aconteceu, foi super bem. Eu acho que isso também vem muito lá de trás. Não tinha opção do não, a gente né? não negava nada. Tu tinha que fazer esse trabalho ponto final. Mas eu acho que isso é uma coisa até geracional. A nossa geração foi criada para não dizer não para trabalho. Porque dizer não para qualquer trabalho era... não quer saber de trabalhar. Não quer nada com nada. A gente não podia escolher com o que a gente se sentia confortável fazendo ou não. Era vai a luta. Gurias, e nesse casting tem uma idade limite. Sabe aqueles bonecão que foi também. Boneco, a gente fazia qualquer coisa. E muitas vezes a gente ia para um trabalho achando que era uma coisa, não era outra. Total, porque não tinha essa descrição. Então, por isso que a gente faz questão das nossas vagas de ter tudo. Então, se tu lê a vaga e tu quer, é porque realmente... Tá assumindo aquela... Precisa ter habilidade de venda? Então, beleza, e no casting tem, assim, uma idade limite para ser cadastrada lá, e uma idade máxima 18, mas máxima não. Dos 18 ao infinito e além. Enquanto tu conseguir te bem manter ali pra trabalhar, a gente tá A gente legal. tem um Noel, porque ele é Papai Noel, que ele super tá trabalhando como promotor de eventos, tá sendo aprovado para vários trabalhos. Fez South Summit com a gente. Tá tão incrível, sabe? Ter ele junto, assim, com uma galera... de 18 Tinha a experiência, né? E ele gosta, porque ele tem uma troca muito legal com as pessoas. Tem gente que se aposentou e veio trabalhar com eventos. E tem muita gente que saiu do ensino médio. Já foi direto. Fez 18 anos, agora não sabe o que quer fazer da vida. E até saber ficar ali. E é lindo, porque vai ter contato com uma infinidade de assuntos, uma infinidade de mundos. E a partir disso, pode ser que a pessoa descubra o que ela quer fazer. E eu vou falar por mim, assim, eu fico muito feliz e orgulhosa quando entra alguém aprovado para o casting e a gente vai conversar. Esse é o primeiro evento da minha vida. E você com primeiro trabalho da vida. É incrível, porque a gente pode ensinar, passar... explicar melhor como funciona, dar dicas do que fazer, como fazer e procurar outras empresas, como tu chega nessas outras empresas, porque a ideia é que o mercado ele seja mais desenvolvido e aberto para essa nova geração. Gurias, com tudo que vocês têm colocado aí, pelo que eu acompanho das empresas de vocês, principalmente o trabalho de vocês está direcionado para grandes eventos corporativos, né, eventos empresariais. Mas tem o braço, tem a linha, tem a vontade do evento social, é isso? Me contem sobre isso. Sim, por incrível que pareça, eu acho que a gente
a gente não atende cerimonialistas, digamos assim. A gente atende agências de produção que acabam indo para diversas linhas de eventos. Mas, obviamente, a gente tem muita vontade de entrar pro cerimonial, pro social, assim. Então, estamos abertas. Ai, que bom isso. Tanto como Persone, tanto como Orna, para agregar realmente as necessidades do evento, né? Pode ser no impacto visual da Orna, como pode ser com as pessoas. Isso eu quero que você... A gente já falou lá um pouquinho antes na coisa do pretinho básico, que ok, pode ser sim ou não, mas vocês vieram com um pouco de quebrar isso, né? Sim. E a gente comentou num outro evento que a gente se encontrou, que eu fui como convidada num evento, que eu não sabia que eram vocês que estavam por trás das recepcionistas, e quando eu saí, eu parabenizei o trabalho delas, porque eu fui recebida de um jeito muito agregador e tipo de boas-vindas real. Ai, que lindo. E me impactou a roupa delas, o visual delas, e eu elogiei que elas estavam muito bonitas, elas tinham um lenço lindo na cintura, elogiei. Não sabia que era um trabalho de vocês, e depois fiquei muito feliz de saber de quem vinha, né? Então, sim, vocês estão quebrando um pouco aquela coisa do pretinho básico, e eu quero que vocês falem sobre isso, que para mim é bem importante. O que acontece? Não temos nada contra o pretinho básico, tá tudo bem. Mas, muitas vezes, a gente entende o pretinho básico como... Talvez não se tenha tido tempo para pensar no detalhe, ou é mais fácil padronizar no preto, né? E aí a gente vem com uma ideia, e a gente entende também que produzir um uniforme para um evento específico talvez não seja viável, né? Financeiramente mesmo. Uhum. E a ideia da Orna é justamente ter um acervo. Fazer isso possível. Fazer isso possível. Assim como se aluga um vestido de festa, por que não alugar um look para uma recepcionista que tenha mais a ver com a minha festa? Ou que às vezes pode ser só um detalhe, né? Tipo lenço, tipo... Exatamente. Uma coisa, detalhe simples, ou um acessório, alguma coisa que possa trazer um pouquinho de tempero. E personalizar aquele evento também, né? Deixar aquele evento com uma Muitas vezes a decoração do evento é toda mais clean, o evento é num lugar externo, a gente tem lugares lindos aqui em Porto Alegre de festas que tem... Pôr do sol, ar livre, enfim. Ar livre, que são lindos. Não combina com um terninho preto. Dá para usar? Dá! Mas dá para a gente fazer alguma coisa um pouquinho diferente e trazer trazer essa recepcionista, que é a primeira pessoa que o cliente vai encontrar, que o convidado, né? Que o convidado vai encontrar, é a primeira pessoa. Por que não trazer ela já para dentro leitura do evento, né? E a ideia é que a gente tem algumas propostas no acervo, algumas ideias, e a gente pode fazer essas adaptações. Assim também como a gente consegue trabalhar com algumas caracterizações um pouco mais ousadas, digamos assim. Fora a sustentabilidade, né? Que eu acho que é importante a gente frisar. A ideia não é criar um uniforme... Que vai ser usado uma vez só. A ideia é, vamos criar uma linha, um uniforme, né, para essa marca. Então, ele vai ser usado onde, quando? Vamos pensar numa abrangência maior. Exato. Para onde essa empresa vai? Aonde essa empresa vai usar esse uniforme? Ela vai usar basicamente em feira agrícola. Então, a gente vai criar uma coisa que funcione para esse mundo, mas pode ser que dentro daquelas peças que a gente criou, pensando na feira agrícola, a gente ainda consiga trazê-las para outro ambiente, né? Então, a gente criou um armário cápsula, basicamente, para uma empresa há pouco tempo, e é justamente isso, a gente consegue trazer algumas das peças para outros ambientes. Tá, e aí pode ser de duas maneiras. Por exemplo, uma empresa chama vocês e quer aquele exclusivo para ela. Isso. A gente cria tudo desde o princípio, do desenho, do estudo da marca, que vai para ela. Ou depois vocês têm um acervo que pode ser versátil, dependendo do... Exatamente. Fazendo composições diferentes do mesmo, tipo assim, um lenço na cabeça uma vez, outro na cintura, ou enfim. Isso. Ou, sei lá, uma
peça que pode ser... A gente tem, acho que tem, não sei se a gente trouxe foto também, teve um evento que a gente fez que eles queriam um vestido um pouco mais... era um evento mais, uma premiação. Então mais era sensual, uma coisa mais glamouroso. Glamouroso. Era um pouco mais glamouroso. Temos essa foto. Tá, a gente vai começar então com isso. Vamos começar a mostrar as fotos, que daí a gente vai passar a foto e vai comentando. Então, assim, aleatório, tá? Aleatório. Me contem dessa foto. Tipo, que evento foi? Tá ali, Fashion Week. Esse foi o Porto Alegre Fashion Week. Quantas pessoas envolvidas, enfim. Esse foram 80 e pouquinhas pessoas envolvidas. Quantos dias? Foram 3 dias de evento. Então, isso foi entre credenciamento, a área interna dos desfiles, um pouco de experiência. O Iguatemi tem uma preocupação muito grande de experiência ao cliente, então tinha lá o promotor com água, com docinho, então tem todo esse cuidado. Tinha promotor também na exposição, então essa galera ficou dividida em todo o evento para atendimento ao público. E lá mesmo. tá o Papai Noel. Tá lá ele, lá Tá lá, atrás. viu? Que lindo! Então, Noel, fazendo tá lá sucesso, ele. Noel. Olha só, e aí dá pra ver que tem gente bem jovem, gente mais ou menos, e gente com um pouquinho mais de idade, tu viu como né? é lindo? Essa troca, loiro, essa moreno, experiência. Cabelo Diversidade. comprido. Diversidade. Curto. Ótimo, Incrível. perfeito. Vamos ver a próxima. E aqui, só um pouquinho. Ali era todo mundo na camiseta básica, Isso, então, do Iguatemi, evento. da marca da mesmo, marca Iguatemi. Iguatemi. Isso. É o uniforme padrão E, lá dos... e um dos tênis, conforto, Isso, tênis, porque calça era... preta. Tá, certo. Isso aí. Esse a gente não teve... Aí tá o Esse vestido evento- glamouroso. Não, mas Iva, conta esse vestido, Iva. Conta. Então, essa demanda, ela veio pra gente, assim, com pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para produção. Então, a gente não tinha grandes possibilidades de criar alguma coisa com costura, né? E o vestido que as meninas estão usando... É um pano ele amarrado? É um pedaço de pano. Pano amarrado? É um pano amarrado. Aí É um a pedaço de criatividade, né, do vestido ali, que não precisa, o Então, pano que não precisa costura, para exatamente. Muitos corpos, né? Veste todo mundo, porque a gente não ia ter tempo de experimentar nas promotoras. Então, a solução foi... E a solução veio de vocês. Sim. Sim. A gente, Então, assim, quem fez gastronomia devia ter feito moda ou fez moda também? Não fiz moda, mas eu sou uma pessoa bem curiosa para isso. E eu vivo olhando referências e modelagens e tudo mais. Eu sei costurar um pouco, porque não sou muito novinha e sou do interior. Tá, No e aí os interior- meninos vieram de gravata para acompanhar. E esse terno. look é de cada um, a gente só orienta, né? Vai um documento de orientações com todas as informações do que é necessário, então eles já sabem que eles precisam estar com este look no dia do evento. Isso aí. E linda a foto. Eu até costuro um pouquinho, mas eu não sou costureira. Mas aí a gente tem pessoas que trabalham Sim. muito com a gente, que nos ajudam nisso. Aqui era frio. É a equipe do Agora é Nossa. o festival do Fronteiras. Esse é do Fronteiras, então essa essa tá quentinha ainda. E essa jaqueta fazia parte do uniforme? Não, o que é uniforme é a camiseta preta, com o logo do evento. E aí a composição é calça preta, tênis preto, e aí muita roupa preta quentinha por baixo, casaco por cima, cuidando para não fechar, para que pudesse aparecer a marca, porque querendo ou não é a forma com que o cliente identifica aonde ele vai para receber uma ajuda, um atendimento. Então, esse é o cuidado que a gente tem. E esse aí é a turma do 73. Aham. E aí a gente tinha pessoal de bilheteria, de cadastro, de credenciamento nas salas, depende do tamanho da sala, no palácio, na catedral e em todo E alguém todo para espaço. guiar caminho, tipo assim, orientador tinha? Sim, Vocês... nós tínhamos orientadores também para identificar no mapa do evento, né, para onde ir, mas todas as áreas do evento tinha alguém. um promotor, E também então a eles gente conseguiam se tinha- localizar. E vocês tinha duas alguns ali circulando sempre, como supervisores, todas. né? Como Mais 2 supervisores e a gente tinha algumas dessas pessoas eram que a gente estava chamando de anjo. E aí Que e a eles questão das acompanhavam os línguas, gurias? palestrantes. Nesse caso, todos monolíngues, mas no Porque Summit... os palestrantes do Sim, Fronteiras eram deste todos ano Brasil. eram todos Sim. de língua Brasileiros. brasileira. O único que tinha de fora era o Mia Couto, que é moçambicano, mas Você de fala. língua portuguesa. E Então- nesse caso, assim, de eventos bilíngue, ou vocês têm Sim, já aí bilíngue, também lá trilíngue. No para cadastro fazer já informa a intérprete. Para o Summit, a gente teve uma quantidade grande de tanto bilíngue quanto trilíngue. Então, com Intérprete de Libras. Isso aumenta o cachê? super.
A gente tem que valorizar o estudo que eles tiveram, né? Ótimo. Vamos lá, próxima. Aqui bem colorido, um verão. Esse planeta Atlântida é Mas esse aí é tipo um pós-planeta. Não, esse antes. foi... Então, Isso foi na por que eu botei deles. essa foto? Pra gente poder contextualizar. Eu, pelo menos, sempre tive vontade, quando eu era promotora, eu pensava assim, pô, imagina que legal se a gente pudesse juntar a galera no pós-evento e poder comemorar, né, tudo que a gente viveu. E aí veio nosso primeiro pedido de planeta, e aí a gente abriu essa vaga para toda e qualquer pessoa que quisesse fazer o planeta. E geralmente acontece das vagas serem abertas do tipo, tu precisa ter casa no litoral ou ter como se virar para ir para o planeta, onde ficar, porque são 2 dias de evento. E aí a gente abriu essa vaga, a gente quer gente que queira viver o planeta com a gente. E depois a gente pensa o que vai ser. Bem consequente. Né? Bem consequente. E aí veio a aprovação, ninguém tinha casa. E aí, Alugar uma casa grande para todo mundo. A gente alugou uma casa, a gente fechou van, a gente levou eles. Então, essa já é a nossa terceira Persone House. A gente assumiu um risco, assim. Tipo assim, uma casa de experiência. Tipo, vai dar um programa de TV isso aí. Nasceu a Persone House, que é esse local. Aí as malucas, vamos alugar uma casa baratinha e tal, de qualquer jeito. Não, a gente achou uma casa com piscina. Pra galera poder curtir. Exato. E aí começou assim, no primeiro planeta eles foram na sexta de manhã, viveram um pouquinho da casa e ficavam até domingo. E conseguia viver... Eles já têm que chegar no planeta 2 da tarde. Sim. Chega muito cedo. Sexta-feira, chega muito cedo. E aí a gente foi adaptando e esse ano a gente levou eles na quinta, então essa é a foto de chegada. Aí teve então, experiência mesmo. A gente ganhou fez uma parceria da com a Red Bull, mandou Red Bull para eles, então esse é o nosso brinde em comemoração a essa parceria com a Red Bull. A gente fez parceria com uma empresa de brownie também, então eles receberam no ônibus já de chegada. Eu tô vendo muito a Festa Morfose aqui, porque a gente é dessas, assim, de uma coisinha tem que fazer um pouquinho mais. A gente foi criando essas experiências. Vamos fazer uma parceria. No primeiro Mas imagina, tu conquista o cara quer sempre trabalhar contigo. Eles querem muito fazer parte. E a gente leva uma equipe de mídias. No primeiro ano que a gente foi, no domingo eu fiz um churrasco. Era uma equipe bem menor, eram 12 pessoas. No primeiro foram 12 pessoas. Então a Iva fez o churrasco Aí eu assei o domingo. churrasco, fiz maionese, fiz legumes, porque tinha alguns vegetarianos. Fiz uma função, assim. Sozinha. Mas esse ano já foram mais de 70 promotores. Olha. Então, a gente teve que suar um pouco. Suar a camiseta. Eram 5 casas? Foram 5 casas. Sim, um condomínio. Daqui a pouco elas estão fechando o condomínio. A gente, o nosso sonho, um condomínio, um hotel, mas não deu. A gente pegou 5 casas, dividiu a galera toda entre as casas. Demais. 2 ônibus. E o da van foi pro ônibus. Da van já foi pro ônibus, já fizemos bandeira. E eles muito animados. Levamos uma equipe de mídia de 6 pessoas para conseguir fazer conteúdo o dia inteiro deles. E aí alimentando tanto a Persone House quanto a Persone. Olha o Big Brother lá de vocês. Exatamente, é quase um Big Brother. E aí eu trouxe para contextualizar e contar para vocês essa nossa ideia maluca. Adorei. Que cresceu demais e eles amam. Isso faz com que a gente consiga ter eles... O resultado depois, né, da entrega do trabalho. Quando a gente... quando a Pri, eu não cheguei a fazer planeta como promotora. A Pri fez. Mas a pessoa tinha que se virar para chegar. Muitas vezes não dormia direito. Mochila, não tem... Muitas vezes não dormia direito. Não conseguia descansar muito. Isso faz com que a gente consiga ter eles inteiros para trabalhar. Sim, e é muito legal. E no planeta vocês têm... Quantas empresas esse ano vocês atenderam? A gente atendeu Renner, 2 agências produtoras. Dentro dessas agências produtoras foi Renner, tanto Arena quanto Área VIP. E Vanish, Ola. E a área premium do planeta. E a área premium. Olha só. Isso aí. Muito bem. Incrível. Próxima. E no domingo, dessa vez, a gente teve que contratar uma empresa para fazer o churrasco. Porque não deu conta. A gente mudou, assim, ficou chique. Eles amaram também. E aqui nós temos uma Wicked. Wicked. A própria. Ela foi eu acredito que tenha sido o lançamento do filme. Isso. Tá, e aí eu quero saber, foi o cliente que pediu ou vocês sugeriram? Então, isso vem... eu acho que a gente tem a foto aí do Avatar também, depois. Tem? Tem. Tá. Tem sim. O Avatar foi meio que o início dessa loucura. Porque ia ter pré-estreia do Avatar
E elas disseram, a gente queria uma maquiagem diferente, meio azul e tudo mais. Mas a maquiagem pra quem? Pra promotora, que ia recepcionar as pessoas. Na pré-estreia. Isso, aí veio uma Isso referência de sombra, né, Iva? Veio uma sombra azul, umas coisas meio, tipo, avatar azul. E aí eu resolvi fazer um avatar. E aí não só um avatar, porque... Só que a gente tinha 2 dias, então não era viável fazer a roupa. Figurino. Então, o que foi a solução? A gente colocou a roupa do concierge do shopping, que é uma camisa preta com um Consegue lacinho. botar pra gente, o avatar, porque vai ficar mais fácil. Pra poder mostrar, vai ficar muito legal. Ver se... aí, tá aí o avatar. A gente colocou uma roupa de concierge do shopping e a maquiagem. Só que a pessoa não lavou o rosto, ela ficou trabalhando os 2 dias sem lavar o rosto. Não fez os 2 dias. Ela passou um pouquinho de trabalho. Não, foi um dia só. Foi um dia. Foi um dia só. só. 2 dias para preparar tudo. 2 dias de pré-produção, assim, para imaginar o que fazer. Se tivesse uma semana, a gente fazia a roupa. Mas não tinha. Eram só 2 dias. Então, a gente nem avisou o cliente que ia fazer assim. Ele mandou aquela referência de sombra e era aquilo que ele estava esperando. E daqui a pouco chega o próprio avatar. O cliente é o próprio Iguatemi, né? Que a gente atende há algum tempo. E eu disse, não, pode deixar comigo. Vou fazer alguma coisa legal aqui para avatar. O sucesso foi tanto que ela teve que sair da recepção e ir pro backdrop fazer foto com o público. Sim, eu imaginei. E aí a gente ninguém deixou ela trabalhar. Não teve como trabalhar, porque ela tava... Ela virou personagem do filme. O personagem, exatamente. Mas que ótimo, né? Porque daí aí vendeu a bruxa. Aí a bruxa veio na sequência. A partir do avatar, começaram a nos pedir é verdade, mais coisas. Vocês fizeram, como é que é? Não havia essa necessidade, vocês fizeram a necessidade, fizeram... E isso não tinha, a orna ainda não existia dentro da gente, assim, era um plus da persona, assim, um mais. E aí isso foi crescendo a ponto de a gente precisa de uma outra empresa que seja irmã da persona, mas que elas não se vendam juntas, casadas, né? Porque o briefing aqui foi a maquiagem azul e uma promotora que fosse bem alta. Porque os avatares são muito altos. E aí a gente resolveu. E ela botou uma lente ou ela tem o olho azul? Ela tem o olho claro. Perfeito. Incrível. Vamos para a próxima. A maquiagem dá uma destacada. Também, e aí essa aí é baixinha já, porque a bruxa era mais baixinha. E aí o que a Wicked foi também. Aí já veio um briefing um pouco mais elaborado. Mas também não tinha exigências de que tivesse que ser um personagem tão perfeito assim como foi. Tão completo, assim, né? E o que a gente gosta de mostrar é que dá para trazer soluções mais criativas e não ter que produzir uma coisa do zero e que vai ser usada só nesse momento. Esse vestido, ele era de uma outra caracterização que eu acho que era meu, acho que uma vez eu me vesti de Malévola, já tinha sido usado. Ele não é uma peça que foi produzida para isso e que foi colocada no lixo depois. O chapéu também veio de uma ação de Halloween. Sim, a única coisa que foi feita nesse chapéu foi pegar um tecido e a gente foi fazendo drapeado ali. Drapeado, porque o chapéu da personagem tem uma efeito. Curva, assim, ele tem um efeito meio curvado. Muito legal. A vassoura... o cabo da vassoura ali foi feito com papel, na ponta lá em cima é Durepox. Então, as tramas lá de cima é Durepox. Foi pintado com maquiagem, com base de maquiagem. Nossa. Então, a ideia é trazer soluções criativas e que possam entregar um resultado visual muito legal. Muitas vezes, sem dificuldade. Grandes investimentos, né? Com o investimento menor possível, né? Provavelmente esse chapéu vai ser usado de novo, esse vestido de novo. Isso vai ser reutilizado. Vamos para a próxima, então. A peruca que ela tá usando Olha também. O Papai Noel aí. Esse momento pra gente é bem... E aí o Papai Noel de verde. É bem importante, assim. E um homem negro. Ele é um homem negro, Noel, e com a roupa verde, diferente, né? Do que se vê. Esse momento foi bem... Mas aí ele é verde porque a Unimed é verde. Ele foi feito para... Foi feito uma roupa especial. E você sabia que o Papai Noel era verde? Olha, isso não. A primeira roupa do Papai Noel, lá atrás, na criação do personagem,
era verde. Olha. E então. o Papai Noel mudou de cor por causa da Coca-Cola. Foi a Coca-Cola que fez um Papai Noel vermelho numa propaganda e o vermelho pegou. Olha Mas isso. o Papai Noel era verde. O original, então, Eu descobri isso também nesse estudo aí. Descobri isso nas pesquisas também para fazer essas roupas. E a gente tem muito orgulho do nosso Noel. Ele negro, é maravilhoso. Querido. E essa, uma coisa importante também, a gente fez roupas de Papai Noel pro Iguatemi há 2 anos atrás. E uma das coisas que a gente faz também é criar soluções para que as coisas sejam mais duráveis. As roupas do Papai Noel que a gente utiliza, elas são a parte branca removível. Porque o tecido veludo, ele solta muita tinta. Então, acontecia muito faz da uma gente reciclar, de um ano para o outro. A gente consegue tirar para lavar. Principalmente para poder tirar para lavar. Porque que legal. Senão as otimizar, coisas acabam né? sendo colocadas fora. Aí tá a história da sustentabilidade que vocês falaram lá no início. Temos outra foto ou não? Aqui toda a galera também. Isso, do Natal. E aí, lá do Natal, a equipe de vocês fica aquele período todo, lá desde outubro. Dias. Começa em novembro. 6 de novembro, normalmente. E a gente vai até janeiro, são 60 e poucos dias de E Natal. é aquela ali que faz a foto do Papai Noel, aquelas meninas que... Na verdade, a foto do Papai Noel é uma empresa separada. Sim, mas que tem ação. não tem... As meninas não ajudam ali, as crianças, Elas fila ali. As promotoras ajudam na recepção das pessoas e facilitam a vida dessa empresa que faz as fotos, né? Mas... E essa equipe, nesse caso, né? O Iguatemi tem esse projeto do Natal do Bem, então são ingressos que são destinados a instituições, isso é incrível. E aí, cada persona fica num brinquedo, num ponto, recebendo esses clientes e, enfim, fazendo com que a experiência deles seja interagido. A gente faz também questão de oferecer para os promotores, principalmente quando são ações mais longas, assim, e que tem atendimento com criança, a gente faz questão de oferecer também um treinamento de diversidade e acessibilidade. Perfeito. Então, eles sabem como manejar algumas situações. Eu vou deixar a foto paradinha aí e vou perguntar, já que tu puxou o treinamento. Como vocês administram uma questão de treinamento para essa gente toda? Essa foi a pergunta e a gente girou. A gente girou longe. Porque assim, é online, é presencial, ou sim ou não, ou misto. Depende, mas como... Eu vou falar do festival Fronteiras, que foi o último evento, né? Então, a gente recebeu essa solicitação, participou de reuniões com a equipe de produção para entender as necessidades, fechamos a equipe junto com eles, cada pessoa bem certinho nesse ponto, porque precisa desse perfil. E, a partir disso, a gente tem, por regra, assim, por cultura da empresa, mandar esse documento, que é um documento de orientações, onde vai o detalhamento de todo o trabalho, o que a gente espera, o que pode, o que não pode ser feito, e sempre antes do evento. E aí pode ser tanto online quanto presencial. A gente marca com antecedência a chegada deles e passa todas as funções do que vai acontecer, apresenta o supervisor, fala novamente o que pode, o que não pode, e a gente passa o dia, a gente vive realmente essa história, a gente mergulha junto, e com isso a gente consegue fazer os ajustes necessários. E, obviamente, o tempo todo, a gente tenta fazer conteúdos dentro da persona que ensinem, que falem sobre. Então, a gente aparece muito falando, contextualizando, e vai corrigindo, ajustando cada um ou cada função para que eles saibam realmente o que eles estão fazendo. E uma coisa que a gente fala muito é que isso não é porque é a persona, isso é para a vida deles como promotor de eventos. Isso é para qualquer empresa. A gente não quer que eles sejam bons para a gente, que a gente quer que eles sejam bons para o mercado. A gente quer que outras agências tenham também esse sucesso como empresa, que eles trabalhem tão bem para essas empresas, para que o mercado seja valorizado. Eu acho uma coisa também importante, o mercado ele vinha muito de rifar as pessoas, digamos assim, ou o cliente, não, eu vou ir para quem me cobre menos. E a gente aprendeu a dizer, não, esse é o nosso limite, a gente não vai menos do que isso aqui, porque a gente precisa dar estrutura para essa pessoa. Onde é que ela vai trabalhar? Tem ônibus esse horário? Não tem? Vai ter aplicativo? A gente precisa pagar por isso. A gente não trabalha com tabela de preço. Então, quando o cliente, manda a tua tabela, não temos, porque eu tenho que entender o teu evento, como é que eu vou te dizer esse preço? Daqui tem que chegar às 4 da manhã lá para estar tudo pronto às 6. Não tem como. E a pessoa vai sair às 4 da manhã lá do Butiá, né? Como é que ela volta para casa? A gente tem que pensar que ela vai gastar
grana para voltar. Aplicativo. Esse cachê, né? Tem que ser bom para que banque essas necessidades, né, de deslocamento, enfim, de estrutura, mas que para que sobre para ela também, porque querendo ou não, é o que sustenta. É o ganha-pão dela, né? Tá, e falar em ganha-pão, e falar em cachê, em sustentar aí. Claro que a gente não vai falar de valores de cachê, mas como funciona a administração disso? Como é pago isso? É um contrato? Como é a burocracia desse processo aí? Sim. Depende, tá? No mercado, a gente vinha falando até antes ali de entrar no ar, que o mercado de eventos, de contratação de pessoas para eventos, ele ainda vive muito sem uma legislação muito específica. Então, depende do evento. Tem eventos que a gente precisa fazer a contratação via CLT intermitente, fazer registro na carteira da pessoa. Por um dia? Por um dia. Muitas vezes. E aí são 70 ali por um dia? Uhum. Tem que fazer tem contrato. Que ser feito, tem que apresentar, o Ministério Público avalia. O Ministério do Trabalho avalia. Eles olham o que a gente está para entrar no evento. É um desses eventos que tem que ser todo mundo registrado, assim, bonitinho, para poder acessar. No Planeta Atlântida, a gente entrega uma pasta de documentação e eles olham uma por uma. E aí, tá certo, não tá certo, o que falta? E aí, tu não vai acessar com essa pessoa se tu não tiver com a documentação completa dela. Então, realmente tem que ser feito exatamente como o manual do evento solicita. Enfim, a gente vai se adaptando conforme a necessidade do cliente, o que o cliente pede. Isso, mas então essa do contrato intermitente é bem usável. Super. É o que o Ministério do Trabalho entende como correto. A gente acha que é uma forma um pouco rígida. Demais para o nosso setor, né? Mas como a gente não tem uma legislação própria, tem que se adaptar a isso. A gente vive no meio, às vezes é MEI também, o MEI também às vezes é uma opção, mas depende muito de que evento é. Por isso eu vou fazer um pequeno intervalinho, um cafezinho, vocês aceitam? Vou servir um cafezinho para vocês, açúcar, adoçante. Não, vou purinho. Nem tinha adoçante, só açúcar. Ainda bem que a gente não quis dar. Purinho? Sim, por favor, por favor. E aí, enquanto vocês tomam um pouquinho o café, eu vou fazer um momento publi, porque a gente só consegue ter esse projeto em andamento porque temos algumas parceiros que acreditam no nosso trabalho. Demais. E aí a gente precisa falar sobre eles. Então, vocês Muito obrigada. Um cafezinho enquanto eu não vou tomar também. Enquanto eu falo da Festa Escova. Vocês conhecem, gurias, da Festa Escova? Sim, já ouvi falar. Ali na 24 de outubro, pertinho do Parcão. É excelente, é um salão de beleza, né? Que tem, então, sem hora marcada. Tu chega ali, assim, no intervalinho. Isso é incrível. Pra gente é incrível. Gente, incrível. Para as malucas dos eventos, estão toda hora correndo. Sempre correndo, perfeito, porque qualquer intervalinho, tu chega ali e funciona, inclusive, aos domingos. Ai, então, que legal. Super, isso eu não sabia. Perfeito. E tem como slogan, você linda todo dia. Então, não precisa hora marcado, não fica na espera, aquelas horas, né, de salão, sem surpresa no pagar a conta, porque é uma conta justa, isso é ótimo. E trata de cabelo, faz o pé, mão, e agora tem outros novos serviços, então abrindo aos domingos. Legal. Nem todo mundo quer passar horas no salão e merece ficar boa e pronta para o seu evento especial, né? Então, a Festa Escova é sobre isso, sobre valorizar o tempo da mulher. Olha que bem muito isso, legal. Muito legal. Então, gurias, na próxima escova de vocês, ou make, corre lá, na Festa Escova, que fica ali na 24 de outubro, pertinho do Parcão. Tô precisando. Bora lá. Tinha mais fotos ou acabamos as fotos? Temos. Então vamos lá. Nós temos várias. Ah, olha aí. Essa meia Rio Grande do Sul. Eu trouxe essa foto. E é lá no Palácio. Isso, é lá no Palácio. E aí, a ideia seria comentar com vocês. Esse lenço, na verdade, foi fornecido pela equipe de eventos do Palácio. Essa camisa é de acervo. Essa saia é de acervo. Se vocês olharem o... Acervo de vocês ou do Palácio? Isso. Tá. Se vocês olharem o Instagram da Orne, da Persone, vocês vão ver essas peças em vários momentos, com composições diferentes, mas utilizando, né, reutilizando, conseguindo fazer com que o uniforme fique diferente. E olha que bonito, poderia ter sido um terninho preto, poderia, mas olha que lindo que ficou.
Dá outra cara, sim, dá e tem a a ver nossa com o lugar, cara. né? Exato, é a nossa cara, lá no Palácio nossa bandeira, Piratini, nossa cor, então perfeito. é bem especial mesmo. A gente sorrindo, olha o planeta. Ai, gente, a nossa turma toda. E é muito legal. O Planeta é um evento muito diferente dos outros, né? Mas para nós é muito legal, porque chega 4 da manhã, que normalmente é o horário que eles são liberados, e eles não querem ir embora. Agora que eu vou curtir. Eles estão lá exaustos, adrenalina, mas adrenalina. Muitas horas, mas querem dançar, querem fazer festa, querem... Eu acho que é legal contar para vocês que nós, como empresárias e como gestoras, nós escolhemos o Planeta, ou assim, a gente decidiu que o Planeta, pra gente, ele vai ser um evento onde a gente vai investir na nossa marca. Investir na Persone. Então, não é um evento que a gente visa lucro. Não é exatamente. A gente não vai sair desse evento lucrando muito, não. Mas a gente investiu tudo que a gente podia na marca, na Persone, e na experiência que eles vão ter. Então, a gente leva equipe de mídias, a gente tem a Persone House, tem o ônibus, tem o churrasco, e a gente faz press kit. Já teve surpresa de press kit, ou tá lá esperando eles. Tem boné, tem bandana, tem sacola, tem mochila, tem garrafa. E isso faz com que eles sejam pertencentes, né? Exato, assim, a gente recebe pedido de abram uma lojinha da Persone, vocês vendem isso, a gente quer ter, por mais que eu não tenha ganho, porque, enfim, foram 70, a gente queria ter, nossa, vaga para muito mais. 70, e quanto tem no casting? Nos grupos, passam de 1.500 pessoas, nos 3 grupos que a gente tem. E aí, quando a gente recebe uma vaga como Planeta. E aí, viva a Gabi. Postamos, viva a Gabriele. A Gabi entrou na nossa vida e mudou tudo. Ela agrega demais. A gente para tudo. E desde o início, uma das coisas que a gente faz questão é que quando as pessoas se candidatam para alguma vaga, responder. A gente responde todo mundo, um por um. Importante, né? Relacionamento que vocês têm com as pessoas. Porque, na verdade, eu acho que... Não é mais um, né? Não, é um por tudo na nossa história da Persone, no momento que a gente abriu a Persone e decidiu que a nossa comunicação no Instagram da Persone não ia ser para cliente. Gurias, a gente não fala com... A gente não fala se vende para cliente, só com promotor. Olha, então, é a linguagem deles, para eles. Tanto é que as nossas fotos têm muitas curtidas, muitos comentários, porque eles sabem que a gente está trocando com eles. É isso que eles querem. E a ideia disso sempre foi trazer mais promotores, porque a gente abriu a Persone num momento em que muita gente que trabalhava com eventos tinha parado de trabalhar com eventos. Pandemia, isso é muito legal Gurias? contar. Isso é muito legal contar. Logo que voltou da pandemia, a gente começou a entender que aquelas pessoas que faziam eventos... Que a gente conhecia, que faziam eventos tinham saído do mercado. E aí, o que a gente vai fazer agora? Porque é uma empresa que não tinha nem 1 ano de mercado, tinha, sei lá, 8 meses, nova, tem que criar essa credibilidade, tem que criar esse amor, essa comunidade da galera. O que a gente vai fazer? Aí nós criamos um plano de marketing, fomos lá nos promotores antigos, fizemos uma parceria, uma colaboração paga com essa galera, para que eles contassem a vivência deles como promotores, por mais que eles não vivessem mais mas falassem sobre o que eles tinham vivido. Coisas legais que eles tinham passado. O quanto esse mercado poderia trazer coisas novas e era promissor, e falar sobre a Persone. Então, nós escolhemos algumas pessoas, fechamos essa colaboração, eles divulgaram a gente decidiu quais dias, quantos por dia, para que a gente pudesse compartilhar. Então, teve toda uma estratégia do que a gente ia fazer. E, a partir disso, foi um boom, assim, pra gente. Das pessoas nos enxergarem. Das pessoas nos enxergarem como possibilidade. E de entenderem, essa empresa é legal de trabalhar. Olha a cultura delas. Olha como elas tratam as pessoas. Olha o cuidado que elas entregam, que elas fazem pelos promotores, né? Então, isso nos trouxe uma força no mercado muito grande. E a gente foi aprendendo a se comunicar com essa geração nova. Que isso eu acho que hoje, assim, quem não aprender a se comunicar com essa gente nova... Não vai para frente. Legal. A gente assistiu uma palestra do Dado Schneider, incrível, palestrante maravilhoso, e ele fala muito sobre isso, sobre as gerações, né? Na minha vez. Bem na minha vez, exatamente. E ele diz muito que a gente vai ter que se entender. A gente vai ter que se entender. Então, eu acho que a gente tem... hoje, grande parte das demandas que a gente tem vem de agências de produção. E eu acho que muitas vezes a gente funciona até como tradutoras das coisas dos jovens. Das informações que vêm das agências de produção, que a gente entende, porque a gente tá junto com a galera. Mais tempo. E a gente consegue traduzir para eles de uma forma que a entrega funciona.
porque tem uma queixa muito grande não só só nos eventos, né? não só da nos comunicação eventos, mesmo. da forma, porque a gente foi criado, como a gente falou antes, para não negar nada e para fazer sempre qualquer coisa. Qualquer coisa. E eles não. Eles dizem não. E, na real, eles estão certos. Na verdade, a gente não deveria se condicionar a fazer qualquer coisa, né? Mas a questão é que a gente tem aprendido. E a gente tem conseguido se comunicar de uma forma muito legal. E o sucesso de vocês. Coisa boa. Temos mais fotos ou não? Temos? Vamos lá. Então, olha aí, agora... Eu trouxe, porque esse uniforme, ele foi macacão pensado pela Orna, ele foi adaptado, na verdade, pela Orna. Ele não era assim, e aí foi feito um desenho de como é que ia mudar. Enfim, ele tem algumas... não se diz amarrações, né, Iva? Na verdade, ele é essência. Ele foi comprado, na verdade, como... Ele é um macacão de trabalho, assim. De trabalho, exatamente. Só que a gente fez algumas pequenas adaptações para tornar ele um pouquinho mais versátil pra gente, sabe? A manga foi modificada. Tem um elástico no pé ali, não? Isso. Tem um elástico no pé, tem a gente colocou também. Para conseguir ajustar o comprimento da calça, porque às vezes E aquele menino comprido. sorridente ele já teve em outras fotos, que eu já observei Tem vários aí que já trabalham com a gente. Então, legal. E aí esse uniforme, ele é uma peça de acervo da Orna. E esse evento era o quê? Esse evento é um evento da SAP, que é uma empresa de software, de tecnologia. Nós atendemos através de uma agência. Através do evento, Então, o cliente, vocês têm agências e as empresas direto e algumas também. Exato. E esse uniforme, ele é uma peça de acervo da Orna, ele é um macacão preto, com essa modelagem que serve para homem e para mulher, ele tem uma versatilidade legal. No inverno dá para botar uma manga mais comprida. É uma peça simples, versátil, mas também. funciona. E para colocar a marca E aqui a gente aplicou a marca do cliente, que é o mesmo logo que está lá em cima. Ali no bolso, que depois tu tira. Com um pet bordado, aplicado com 2 pontinhos. E tá resolvido. Isso e aí. a gente conseguiu propor um uniforme jovem, versátil, mais jovem, mais moderno, para uma empresa que é jovem. Moderna. Né? E um casting super diverso, personas lindas. Maravilhoso. Mais fotos? Tá acabando, tá acabando. Olha ela. Essa é a Gabi. A Gabi aqui, de óculos. Isso, que entrou pra somar muito no nosso time. Ela já entrou sendo persona de uma forma, com uma garra absurda, assim. É impressionante. A gente não lembra, de verdade, assim, é uma coisa que a gente já falou algumas vezes. A gente não lembra como era antes da Gabi. Não sei como é que a gente vivia. A gente não lembra. Como é que a gente vivia sem ela? Porque quando ela tirou férias, ficamos, meu Deus, como é que a gente vive sem a Gabi? Gurias, eu tenho ainda um monte de assunto e nós já estamos indo para a finaleira, mas eu ainda preciso falar no Charme Bar. Charme Bar, é assim que chama. Tá. Que eu quero que tu conte como é isso e como ele pode ser outras formas, outras coisas, outros nomes. A gente... Faz 2 anos que a gente faz no Eu acho que tem uma foto, não tem uma outra foto que é de chaveirinhos? Não sei se eu coloquei o Eu acho que sim. Não? Não, né? A gente... Faz 2 anos que a gente faz no Planeta a parte de customização de camisetas. Então, camisetas ou outras coisas. Se alguém chegar lá com um boné ou alguma outra coisa para customizar, a gente consegue fazer também. E surgiu, não sei exatamente aonde no mundo aí, nos últimos meses, uma tendência de se fazer charme bar. O que é o charme bar? É um chaveiro. Customizado. Que tu monta uma estação ali com várias coisinhas. Sangas, acessórios, enfim. Peças. Pecinha ali com um pingente de bichinho. Umas pedras. Ou pedra, corda, cordão, assim. E aí a pessoa chega lá e ela escolhe o que ela quer colocar naquele chaveiro para pendurar na bolsa peças, e tal. Enfim, tá muito na moda essa coisa de pendurar coisas nas bolsas, né? Seja os charme ou os labubu. E a ideia é montar ali uma estação de experiência. Estação de experiência, exatamente. Essa estação de experiência,
agora a moda é o Charme Bar. Quem trouxe isso foi a Renner, inclusive, através da Inventa Evento, que é uma agência de produções. Então, eles trouxeram e... Eles precisavam, na verdade, essa ideia aconteceu em outros lugares, em outros estados, e aqui eles nos pediram pessoas para poder operar. Então, a gente tinha... No South Summit, a gente tinha 2 meninas com... E aí, vocês buscam lá nas nota 10. Quem tem habilidade... A gente, na verdade, posta a vaga dentro dos grupos e deixa aberto para que eles se disponibilizem. Porque talvez isso não esteja lá no Nota 10, nem no cadastro, mas eu posso ter aprendido com algum familiar, eu posso ter habilidades manuais. E aí, a partir disso, vem a nossa parte de conversar 1 a 1. Mas como? O que tu tem para nos mostrar que tu já fez? Como é que tu fez? Me conta. Me mostra, né? E aí, a partir disso, eles vão enviando, enfim, portfólio, fotos e a gente vai afinando. E assim como a gente falou, tem muita gente de muitas áreas dentro do e aí a gente pode pensar assim, posso fazer uma pulseirinha, pode ser o bar. Assim, eu acho que a moda agora é o Charme Bar, mas dessa ideia a gente pode inventar muitas outras coisas. O que é interessante customizar nesse evento, sabe? Qual é o impacto, né, desse evento? Qual é a experiência que ele vai gerar para esse público? E aí esse penso... E aí, gurias, e quando tem uma questão, a gente falou lá das crianças lá no Natal, né, do Iguatemi, mas num evento que tenha crianças, assim, vocês já atuaram com isso? Porque daí eu tô pensando nessa coisa mais da atividade com a criança. Nesse caso do infantil, assim, a gente tem pessoas que têm um pouco de habilidade, mas a gente acredita que tem outras empresas que têm mais estrutura. Como camarim infantil, pinturas. Que tem material infantil, é o que a gente falou falando nesse caso início, que tu vai indicando. A gente vai indicar a empresa. A gente não vai pegar esse trabalho para a Persone ou para a Orna, enfim, e aí colocar outra empresa dentro, porque não vai fazer sentido para a gente, não vai ser tão personalizado quanto a gente queria. Não, é diferente, né? Então, a gente e é isso que a gente falou, né? Que o casting... Mas aí outros serviços que venham a demanda para vocês canalizam para empresas parceiras. Por exemplo, se o cliente já tem toda a estrutura daquela ação, daquela atividade infantil, a gente até tem as pessoas. Mas não é o foco. A gente acredita que tem empresas tão preparadas e tão incríveis nesse trabalho que não faz sentido. Que pensaram ponto a ponto, da mesma forma que a gente pensou assim na hora, na Persone, né? Exatamente. Gurias, e o nosso horário a gente vai ter que vir de agora novo, vai ter que vir. Aí assim. a gente vem para da Orna e faz o inverso. E fala de faz o inverso. Mas assim, queria agradecer demais. Não teve tempo nem de contar caos, gurias. Ai, mas na próxima a gente conta, não tem problema. Porque tem tanto caos. Na verdade, até teve um pouquinho ali, né? Tem uma coisa, porque a gente tem um quadro que conta as causas, né? Que é aquela coisa por trás dos bastidores, assim, quando a gente salva. Mas eu sei que vocês têm... Mas a Pri contou da coelhinha da Playboy. Esse já é um caos. Já é um caos. Já deu deu uma pincelada. Beleza, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi incrível. Foi, assim, foi um prazer mesmo, porque a gente super acredita, a Cris e a Adri ali estão na nossa plateia, compactuam com um pensamento de nós, assim, de incentivar, de valorizar empresas criativas, empresas que vão à luta, que mostram, que inovam, que quebram paradigmas, né? Então, assim, super parabéns para o trabalho de vocês. Obrigada. E muito obrigada pela presença. E eu quero dar as mãos, assim, porque no momento de um gesto de carinho e gratidão pela presença de vocês. Obrigada, foi incrível. E até uma próxima. E agora a gente vai dar um tchau. Beijo. Tchau.